Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. No culto de hoje, nós temos uma data muito importante, o dia da Reforma Luterana, dia 31 de outubro. Portanto, temos um culto especial no dia de hoje. A ênfase do nosso culto será, obviamente, a reforma da igreja cristã, e o tema da nossa reflexão é Jesus, a verdade que liberta. Que Deus acompanhe e abençoe a cada um de nós em nossos lares com mais esse culto online. Uma das ênfases da reforma luterana foi a centralidade na palavra de Deus. Por isso quero iniciar o nosso culto lembrando das palavras do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus triuno, em Teu nome, mais uma vez, queremos celebrar culto a Ti, mesmo que seja assim, de maneira online. Suplicamos por Tua presença graciosa entre nós, mais uma vez abençoando-nos ricamente com a Tua palavra, fortalecendo-nos na fé e animando-nos para a vida cristã. Fica assim conosco, com a nossa família, abençoa-nos, recebe mais uma vez o culto que queremos agora oferecer a Ti. Em Teu santo nome, assim pedimos e agradecemos. Amém. Dentre os vários pontos que Lutero questionou no ensino da igreja do século XVI, estava a venda das indulgências, que nada mais eram do que cartas de perdão que a igreja vendia aos seus fiéis. Bastava então que a pessoa comprasse essa carta para ter o perdão dos seus pecados. Desta forma, o perdão dos pecados ele era negociado, comercializado, tanto para vivos como também para pessoas que já haviam falecido. As pessoas pagavam para entrar no céu. O perdão virou um negócio. O grande slogan da igreja era o seguinte: tão logo o dinheiro no cofre cair, a alma do purgatório há de sair. O lucro vergonhosamente obtido com a venda dessas indulgências era destinado para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, a fim de que ela se tornasse a mais bela do mundo inteiro. Lutero, estudando a Bíblia, havia redescoberto a verdade que por anos estava oculta. Ele encontrou o amor de Deus. O ser humano não pode comprar o perdão dos seus pecados através dessas cartas de indulgências. Não merece o perdão e o céu através das suas boas obras que pratica. Porém, o ser humano recebe o perdão de Deus gratuitamente, por causa da graça e do amor de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, fundamentam-se que o ensino bíblico, que o perdão e a salvação eterna são presentes de Deus. Assim lemos em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Vamos então, mais uma vez, em verdadeiro arrependimento,
confessar ao Senhor os nossos pecados e suplicar, mais uma vez, pela sua graça, pelo seu amor em nossa vida. Nós oramos. Senhor nosso Deus, queremos agora, em verdadeiro arrependimento, reconhecer que somos pecadores, temos transgredido a Tua santa vontade, temos feito aquilo que é mal perante os Teus olhos. Suplicamos, Senhor, que Tu não nos castigues, embora nós assim o mereçamos. Trata-nos com amor, com bondade, com misericórdia. Perdoa-nos, amado Senhor. Assim suplicamos, em nome de Cristo, Teu amado Filho, porque Ele no alto da cruz pagou o preço com o Seu sangue pelo nosso resgate. Ages assim, com amor e misericórdia em nossa vida. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Diante da sua confissão, do seu arrependimento, eu lhe pergunto: você está de fato convencido da gravidade dos seus pecados, lamenta tê-los cometido e ao mesmo tempo deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra, lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao nosso bom Deus pelo seu perdão mais uma vez em nossa vida, cantando o primeiro hino do nosso culto, 269 do Inário Luterano: Ninguém nos amou como o Filho de Deus. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Seguimos com as leituras bíblicas. A primeira leitura do Salmo, capítulo 46. Este salmo serviu de base para Martinho Lutero compor o hino Castelo Forte é Nosso Deus, que nós vamos cantar no final do nosso culto. Diz assim o salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada.
Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui as palavras do Salmo. E este Salmo é uma confissão de fé no poder de Deus, que está sempre presente no meio do seu povo para livrá-lo de todos os perigos. Há 3 ênfases nesse Salmo em que Deus é o nosso refúgio. No versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. Deus é refúgio no perigo. Para exemplificar esse fato, há a descrição de 4 calamidades que pareciam ser o fim do mundo, para atemorizar os que têm Deus como refúgio. No entanto, apesar das calamidades, continuamos confiando em nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Assim como lemos também em Isaías, capítulo 54, verso 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Por isso, podemos alegremente cantar: Deus é o nosso castelo forte. As demais leituras do nosso culto serão feitas por membros da nossa diretoria paroquial. Hoje não temos a leitura do Antigo Testamento, em substituição a essa, temos a leitura de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7, e essa leitura será feita pelo Neuri, que é o nosso presidente paroquial, membro da Congregação Cristo de Verê. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Agradecemos ao Neuri pela leitura. O apóstolo João, ele teve uma visão muito bonita e significativa. Ele viu um anjo voando com o objetivo de anunciar o evangelho a todas as pessoas da face da terra. A mensagem é clara e pura: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muitos estudiosos da Bíblia se perguntam: quem é este anjo? Seria Lutero? Na verdade, este anjo representa todos os mensageiros da palavra de Deus. Não só pastores, como todos os cristãos comprometidos com o testemunho puro e verdadeiro da palavra de Jesus no mundo. Que todos nós sejamos como este anjo, anunciadores do Evangelho de Jesus. Que Deus assim nos capacite e abençoe. Amém. A leitura da epístola nós encontramos em Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 28. E essa leitura será feita pelo Edmundo, membro da diretoria paroquial e também membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agradecemos ao Edmundo pela leitura. O termo justiça de Deus que aparece no nosso texto é muito importante. Lutero entendeu que justiça de Deus não era algo que Deus exige de nós, mas algo que Ele faz para nos tornar justos. O apóstolo Paulo explica isso muito bem quando afirma que todas as pessoas pecaram e por isso ninguém pode se justificar diante de Deus. No entanto, o próprio Deus nos justifica mediante a fé no sacrifício e na redenção de Jesus. Diante disso, o apóstolo Paulo, Lutero e também nós concluímos: o ser humano é justificado pela fé. Este é um importantíssimo princípio bíblico e foi um dos pilares da reforma da igreja. Que você e eu possamos viver pela fé em Jesus. Que Deus nos fortaleça sempre assim. Amém. A leitura do Evangelho para esse culto especial da Reforma Luterana encontramos em João capítulo 8, versículos 31 ao 36, onde lemos assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, na mensagem, nós vamos retornar a esse texto. A nossa confissão de fé no culto de hoje, nós vamos utilizar um texto escrito pelo doutor Martinho Lutero, uma confissão de fé de Lutero, que diz assim: Não ponho a minha confiança em nenhum homem deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade, piedade, ou naquilo que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu me atrevo e ponho a minha confiança unicamente no Deus Uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina Ele só sobre todas as criaturas. Não temo toda a maldade do príncipe deste mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre,
sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio, apesar de tudo, ainda que pecador. Porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo que existe e não existe, sobre pecados e virtudes, e sobretudo para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança, tal qual o primeiro mandamento me obriga. Nem tampouco quero esperar prodígios tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore, nem imponho a ele termo ou tempo. Amém. Louvamos ao Senhor, cantamos o hino 293 do Inário Luterano, Em Jesus Amigo Temos. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. O teu melhor amigo, fala Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com
com seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Queremos agora meditar na boa e santa palavra de Deus, texto do Evangelho que lemos agora há pouco, João capítulo 8, versículos 31 a 36. E o tema de nossa reflexão, Jesus, a verdade que liberta. Que Deus nos conduza e abençoe. Amém. Estimado irmão, irmã na fé em Cristo, quanto vale a sua liberdade? Nesse tempo de coronavírus, de pandemia, nós refletimos bastante sobre o valor da nossa liberdade. Liberdade é o sonho de todos os povos. Emancipação política, liberdade de comércio, de imprensa, liberdade de expressão, liberdade civil e religiosa. Se nós pararmos um pouquinho e refletirmos na história da humanidade, nós vamos ver que a busca pela liberdade levou ao sacrifício de muitas pessoas. O povo de Judá, na época de Jesus, também vivia um sonho de liberdade. A nação se encontrava debaixo do domínio do poderoso Império Romano e ansiava por libertação. As pessoas sonhavam em reviver uma época áurea do povo judeu, com os reinados de Davi e Salomão. Jesus utiliza essa situação para ensinar às pessoas que haviam crido nele o que de fato é ser livre. Por onde Jesus passava, ele atraía uma multidão de pessoas que desejavam segui-lo e afirmavam crer nas suas palavras. Entretanto, esta ânsia, esse desejo de seguir Jesus, para muitos era apenas momentânea, logo passava. É por isso que Jesus chama a atenção dos seus seguidores a permanecerem nas suas palavras, para se tornarem verdadeiramente seus discípulos. Desse modo, conheceriam a verdade e essa verdade os libertaria. A verdade de que fala Jesus refere-se a Ele próprio. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo, é crer nele e em sua obra redentora na cruz do Calvário. O próprio Jesus afirmou que Ele é a verdade, lá em João capítulo 14, verso 6, quando Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a verdade, traz liberdade às pessoas. Não se trata aqui de uma liberdade política, física, como o povo de Israel desejava, mas uma liberdade do pecado,
do diabo, do inferno. Jesus vem dar perdão, vida, salvação, reconciliação com Deus. Nesse sentido, conhecer Jesus, a verdade, crer nele, torna a pessoa liberta, livre. Eis aí o grande trabalho da igreja cristã: tornar Jesus conhecido, anunciar a verdade às pessoas, ser um instrumento que promove a fé em todos. Para que isso aconteça, é necessário permanecer na palavra de Jesus em todos os tempos. Em qualquer época, sempre existiram cristãos fiéis a Jesus, que conheceram a verdade e foram libertos por ela, e que por causa disso trabalharam para que essa verdade fosse anunciada em bom e alto som. Hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma Luterana. Exatamente nesse dia, no ano de 1517, portanto, há 503 anos, Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses em protesto à prática e doutrina da igreja da época, porque não estavam de acordo com a prática e o ensino bíblico. A partir deste ato corajoso de Lutero, o movimento da reforma luterana, da reforma da igreja cristã, foi ganhando corpo. 31 de outubro é um dia muito especial para lembrarmos do trabalho de Martinho Lutero, um servo do Senhor Jesus, um instrumento de Deus para a restauração da verdade. A verdade que havia sido esquecida, deixado de lado pela igreja na Idade Média. A igreja havia conferido a escritos de teólogos renomados um valor igual ou até superior à Escritura Sagrada. Por causa disso, o ensino bíblico foi deixado de lado em segundo plano e caiu-se em muitos e graves erros. Martinho Lutero, o que fez? Retornou à Escritura. Conferiu à Bíblia o valor que ela sempre deveria ter, a única fonte de doutrina e norma de vida cristã. Todos os outros escritos devem ser inferiores à Escritura e sujeitos a ela. Lutero foi um defensor da verdade bíblica de que somente em Cristo há perdão, há salvação, há libertação, como afirma Jesus no nosso texto de hoje. Se alguém permaneceu na palavra de Jesus, esse alguém foi Lutero. O reformador, como Lutero ficou conhecido, estava pronto para o martírio, para dar a sua vida, caso fosse necessário, mas jamais, em hipótese alguma, ele abriria mão da verdade. Certa vez Lutero afirmou: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Quando Jesus está em jogo, ou é tudo ou é nada. Meios termos não valem. Ou alguém crê inteiramente em Jesus ou não crê. Ou alguém crê na verdade de que somente Jesus é o Salvador, ou não crê. Não há como aceitar somente a metade da verdade ou crer pela metade. Lutero tinha um pensamento bem estruturado na sua mente e no seu coração. Não era do seu desejo destruir a igreja da época, nem dividi-la. Entretanto, ele não podia abrir mão da verdade, porque é somente a verdade de Cristo que realmente liberta as pessoas.
Lutero sabia que somente a liberdade que Cristo conquistou com o seu sacrifício na cruz torna as pessoas verdadeiramente livres. Livres da lei dos homens, que exigem o cumprimento de inúmeras regras para se agradar a Deus. Livres do pecado, pois pela fé se vive para Deus e não mais para si mesmo. A liberdade que o ser humano tanto busca, tanto luta, tanto se sacrifica, está ao seu alcance pela fé em Cristo. Hoje é um dia especial, dia de celebrarmos, de darmos graças a Deus pelos 503 anos da Reforma Luterana. E amanhã e os demais dias? Bom, amanhã será o dia de continuarmos permanecendo na palavra de Jesus. Só assim continuaremos verdadeiramente livres. Que Deus assim nos guarde e abençoe. Amém. Neste momento do culto, nós entregaríamos diante do altar do Senhor as nossas ofertas como uma expressão de fé, de amor, de confiança e de gratidão a Deus. Como nós não estamos reunidos fisicamente na igreja, mas estamos nas nossas casas, no nosso culto online, convém que cada um de nós, de alguma maneira, continue realizando a sua oferta. Converse com a diretoria da sua congregação, com o tesoureiro principalmente, veja a melhor forma de fazermos isso. Nós cantamos o próximo hino, o hino comemorativo aos 500 anos da Reforma Luterana, Meu Senhor, Tu me deste. Como
Queremos agora nos dirigir a Deus em oração e vamos incluir aqueles pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram durante esta semana. Agradecemos primeiramente pelo meu aniversário, hoje, dia 31 de outubro, completando mais um ano de vida. Agradeço a Deus então por isso. Também vamos agradecer pelo aniversário do nosso Seminário Concórdia, a nossa escola de profetas. No dia 27, o nosso seminário completou 117 anos de fundação. Uma bênção de Deus para a igreja. Também a Clarice, membro aqui de Dois Vizinhos, agradece pelo resultado do seu exame. Ela teve consulta essa semana e, graças ao bom Deus, o resultado deu negativo. Então ela quer agradecer a Deus por isso. Agradecemos também pela recuperação do Covid-19, quase 100%, do Laurindo e do Ademir. O Laurindo, ele é sobrinho da dona Leonila, nossa irmã da fé lá de São Jorge, e o Ademir é irmão do genro da Leonila. Então agradecemos a Deus pela recuperação deles e pedimos que Deus continue abençoando-os. Também eu quero agradecer pela minha recuperação. Eu fui diagnosticado também com Covid, eu, a minha esposa, a Grace também. Não estamos ainda 100% recuperados, mas estamos quase lá, né? Então agradecemos a Deus por isso e por Deus também ter poupado as nossas pequenas, né? A Bianca e a Alice estão bem, sem sintoma algum. Também vamos pedir pelo Gilberto, nosso irmão da fé aqui de Dois Vizinhos. Ele vai iniciar um novo emprego e fará bastante viagens. Então pedimos que Deus o proteja e abençoe. Lembramos do Cauã, nosso irmão da fé lá de Quedas. Ele sofreu um acidente automobilístico há um tempo atrás, e essa semana fez uma tomografia do crânio. Está se recuperando lentamente, mas damos graças a Deus por isso. Pedimos que Deus continue amparando. Lembramos da Jocelaine Lorenzetti, amiga da Terezinha, nossa irmã da fé aqui de Dois Vizinhos. A Jocelaine está internada em Beltrão, tratando de um câncer nos ossos. Oramos por ela. E também a Juliana, amiga da Mari, nossa irmã da fé aqui de Dois Vizinhos. A Juliana está com uma forte depressão, pedimos por ela também. Nós oramos ao Senhor. Senhor, amado Pai Celestial, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, com a certeza de que nos ouves e também nos atendes. Graças Te damos, Senhor, por todas as bênçãos maravilhosas que Tu concedes a cada um de nós, bênçãos materiais e espirituais, fruto do Teu amor e cuidado. Continua assim, ó Senhor, amparando-nos, auxiliando-nos dia após dia. Graças Te damos também por essa data tão importante em nossa vida de fé, a reforma da Igreja Cristã. Graças Te damos por Tu restaurares a verdade de Jesus, que Ele é o Salvador e que pela fé nele temos vida eterna. Preserva a Tua Igreja para que não caia novamente em erros. Não se afaste da Tua verdade, mas continue na Tua palavra, para sermos todos nós libertos do pecado, do inferno, do diabo. Abençoa assim o trabalho da Tua Igreja, pastores, lideranças, para que a Tua palavra libertadora continue a ser anunciada em todos os lugares. Senhor querido, graças Te damos também pelo aniversário do nosso Seminário Concórdia, a escola de pastores, 117 anos
que tu concedes pastores à tua igreja por meio desta instituição. Continua abençoando os alunos, os professores, a administração, para que essa escola continue sendo uma bênção para a tua igreja. Senhor querido, também eu te louvo por tu me concederes mais um ano de vida. Te agradeço pela vida e por todas as bênçãos. Continua assim comigo, abençoando-me sempre. Também, querido Senhor, te agradecemos pelo resultado negativo do exame da Clarice, ela que estava temendo muito por esse resultado, por esse exame. Graças te damos por esse resultado bom. Continua a ampará-la e abençoá-la. Também, Senhor querido, te agradecemos pela recuperação do Covid, do Laurindo e do Ademir. Suplicamos que tu continues trabalhando com eles em sua plena recuperação. Também eu te agradeço pela minha recuperação, não plena ainda, mas a caminho. Eu e a Grace te louvamos por isso, pela nossa recuperação, por tu também teres poupado as nossas pequenas, a Bianca e a Alice. Continua, Senhor, a abençoar-nos para que possamos estar plenamente recuperados. Lembramos ainda, Senhor, dos pedidos que queremos entregar a Ti. Pedimos pelo Gilberto, que iniciará um novo emprego. Suplicamos a Tua bênção para com ele, que Tu o protejas também em suas viagens, livra-o de acidentes, de infortúnios, abençoa-o. Também lembramos do Cauã, pedimos pela sua saúde, esse exame importante que ele fez nessa semana, tomografia do crânio, que Tu continues amparando-o, fortalecendo-o dia após dia em sua recuperação. Lembramos ainda da Jocelaine, que está lutando contra um câncer, hospitalizada em Beltrão. Olha para ela com teu grande e inigualável amor. Abençoa, Senhor. Faze com que todo o cuidado que ela vem recebendo, medicação e tudo mais, contribua para a sua saúde. Lembramos ainda da Juliana, que está passando por uma forte depressão. Que Tu, Senhor, devolvas a alegria a ela em seu coração. Venha trazer paz, serenidade, tranquilidade, da forma como só Tu podes conceder isso às pessoas. Abençoa, amado Senhor. Todos estes e tantos outros que sofrem, entregamos cada um em Tuas mãos. Se for do Teu querer, restabelece a cada um, tudo para a Tua honra, glória e louvor. Todas as demais questões entregamos em Tuas mãos, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Infelizmente, numa data tão importante para nós, a reforma da Igreja Cristã, não podemos nos reunir presencialmente na casa do Senhor, né? Mas mesmo assim, com alegria, com gratidão em nosso coração, celebramos culto ao nosso amado Salvador Jesus. Lembro do nosso programa de rádio, 5 Minutos com Jesus,
pela Rádio Blog TV. Por enquanto eu não estou indo gravar os programas, não posso ir, né? Tenho que ficar em isolamento até o dia 2, a princípio, mas os programas continuam, né? Então lembre de ouvir o programa de segunda a sexta-feira, meio-dia, pela Rádio Blog TV. Provavelmente no próximo final de semana nós vamos ir retomando também os cultos presenciais. Se tudo transcorrer bem, então vamos marcando alguns cultos e retomando aos poucos as nossas atividades presenciais também. O nosso culto online será mantido também enquanto continuar essa situação de pandemia. Nós vamos encerrar o nosso culto especial da Reforma Luterana. Não podia ser outro hino, né? Castelo forte é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. Amém.